Bom dia, gente. Tudo bem? Tá frio, mas olha só, acorda aí, toma aquele golinho de café, tá? Toma uma aguinha antes e vamos de aula, tá? Sai dessa cama, desenrola essa coberta. Vem de aula. Então, galera, tudo bem? A aula de hoje, nós vamos falar sobre população mundial. Abra aí sua apostila na página 30, circule alguns pontos importantes aí, enquanto eu vou falando, você circula aí na sua apostila, tá? População mundial, traduzindo, nós vamos falar de um ramo da geografia que é chamado de demografia, que é o estudo das populações, né? E para a gente entender esse ramo, essa ciência, essa parte da geografia, nós precisamos entender alguns conceitos básicos, né, sobre população. O primeiro conceito básico, né, ou os primeiros conceitos básicos que nós temos que entender é diferenciar. População são dois tipos. Nós podemos dizer uma população absoluta, tá? Vamos imaginar que o bairro que eu moro aqui tem 2.000 habitantes. Tem 2.000 pessoas morando aqui. Então essa é a população absoluta do meu bairro, ok? Vamos imaginar agora a seguinte situação. Eu tenho no meu bairro 2.000 pessoas com população absoluta, mas eu também tenho nessa área, qual é a área do meu bairro? A área do meu bairro é 10 quilômetros quadrados, tá? Vamos supor. Aí estamos chegando ao segundo conceito, que é a população relativa, tá bom? Então eu tenho 2.000 pessoas morando no espaço, olha a relação, o número da população no espaço de 10 quilômetros quadrados. Eu tenho aproximadamente, entanto, 200 pessoas para cada quilômetro quadrado, tá bom? Guarde esse exemplo do meu bairro, daqui a pouco a gente volta aí de novo, com esse mesmo exemplo. Outros conceitos importantes são das taxas, tá? O primeiro é a taxa de fecundidade. O que vem a ser taxa de fecundidade? Fecundidade dá ideia, né, de fecundação, ou seja, as mulheres, né, de uma determinada área, quantos filhos elas têm ao longo da vida, né? Então existe um cálculo para isso, né, para cada nação, estado, município, né? E dali você tira, né, uma média. Por exemplo, na década de 70, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era por volta de 4 filhos. Na década de 80, caiu para 3. E hoje a taxa de fecundidade brasileira ela está abaixo de 2, tá? Está por volta de 1,4, mais ou menos 1,3. Ou seja, cada mulher no Brasil, ao longo da vida, hoje, ela tem em média 1,3 filhos, tá? Isso é uma média. Lógico que ninguém consegue ter um terço de um filho, né? Por que você tem essa decimal, esse número decimal? Porque tem mulher que vai ter 4 filhos, vai ter mulher que vai ter 1 filho, vai ter mulher que vai ter 2, vai ter outra que vai ter 3, vai ter uma que vai ter 6, enquanto outras tantas vão ter 1 filho. Então, fazendo um cálculo média, né, normalmente a taxa de fecundidade é calculada num período mais longo. Agora, tem algumas taxas que se calculam no período de 1 ano. Exemplo, a taxa de natalidade. Vamos supor que naquele meu bairro que eu falei que tem 2.000 pessoas, né, que tem em média 200 pessoas para cada quilômetro quadrado, e que a taxa de natalidade, ou seja, de pessoas que nasceram, né, durante um período de 1 ano, foi de 1%. Ou seja, 2.000 pessoas. Quanto que é 1% de 2.000? A gente vai chegar ao montante de 20 pessoas. Ou seja, 20 crianças nasceram no último ano. Outro conceito interessante é o de mortalidade. Mortalidade, natalidade e nascimentos. Mortalidade, pessoas que foram a óbito. Se esse mesmo bairro, né, aqui no meu bairro,
Se ano passado, por diversos motivos, chegaram a óbito 40 pessoas, ou seja, 2%, eu tive uma natalidade de 1%, tive 2% de óbitos, né? E aí o que vai acontecer? Chegamos a 2 conceitos básicos. Mas como é um bairro, tudo aí ainda tem uma outra situação, né? Que é o saldo migratório. Pessoas que vêm morar em outros bairros vêm morar aqui no meu. Ou pessoas que estão no meu bairro e saem daqui por algum motivo, né? Qualquer. O nome disso é saldo migratório. Fazendo o somatório disso tudo, aí eu chego a um conceito básico importantíssimo para a demografia, que é o crescimento vegetativo, né? Onde eu vou somar a taxa de natalidade, subtrair, né, da taxa de mortalidade e acrescentar ou subtrair do saldo migratório. E eu vou saber se no meu bairro, no período de um ano, ele cresceu em quantidade de pessoas ou ele diminuiu, né? Vamos eliminar, vamos supor que o meu saldo migratório seja zero. Ninguém se mudou para cá e ninguém saiu daqui, né? Se morreram 40 pessoas, tinha 2.000 pessoas, morreram 40 ano passado, ou seja, fiquei com 1.060 pessoas, mas nasceram 20 crianças, né? E aí, ou seja, então de 1.960, eu fico para 1.980. No geral, eu chego agora ao próximo período de contagem, né, censo, eu vou iniciar essa contagem com 1.980 pessoas, ou seja, meu bairro aqui diminuiu. Agora, quando você amplia isso para um estado, um país, aí você tem uma taxa de crescimento dessas regiões, né? Desse imenso estado, desse país, ou até mesmo do continente. E também, por que não, do mundo. Bem, falamos disso aí, agora vamos mudando de página aqui. Chegamos na página 32 e 33, onde a gente começa a estudar sobre um cara interessantíssimo, que é o tal do Malthus, tá? Então eu convido você a fazer uma pesquisa sobre esse cara, ele tem muita coisa interessante sobre ele. Aqui na apostila está dando um resumo bem basicão, mas é muito bacana que faça uma pesquisa própria, porque Malthus, ele é o pai da teoria demográfica, tá? Então todos os conceitos que foram inventados depois de demografia passaram, são pessoas que criticaram o estudo de Malthus. Ou criticaram sim, né? Porque ele fez um estudo em 1800, baseado no que ele tinha de informação na época, tá? E nessa época ele chegou à conclusão de que o número de pessoas aumentava uma proporção muito maior do que se produziam alimentos. Então ele achava que em determinado momento haveria mais pessoas do que alimentos. E isso causaria grandes crises, né? Políticas, tudo. Então ele já começou a pensar nisso, né? E a partir daí ele teve algumas ideias bem loucas, né? Tipo, só poderia ter filhos quem tivesse terras para cuidar, né? Não se deveria dar alimentos a pobres, mas enfim, isso aí foi coisas pensadas lá na época dele, no conceito dele. Graças a Deus, né, tecnologias foram inventadas, a produção de alimento aumentou muito, né? As pessoas também, mas a de alimentos também aumentou muito, né? No século passado inventaram os métodos contraceptivos, ou seja, a mulher as famílias já não precisavam contar com a sorte, né? Para crescerem, as mulheres puderam fazer, os casais puderam fazer planejamento familiar, ter quantos filhos quisessem, e tudo isso foi a partir de todas essas tecnologias, né? Esses novos conceitos, esse novo modo de vida, outros conceitos foram aparecendo, né? Como o conceito reformista, neomalthusiano, ecomalthusiano, tá? Mas o bom é que todos esses conceitos surgiram a partir da teoria de Malthus. Por isso que eu convido você a fazer uma pesquisa própria aí no seu caderno, dá uma lida aí, faz uma pesquisa na internet. É muito interessante. No futuro você vai, no ensino médio, no Enem, nos testes de vestibulares, você sempre vai ouvir falar nesse cara, esse tal de Malthus. Tá bom, gente? Ó, lembrando que nossa aula é remota, eu tô aqui do outro lado do telefone, esperando você acabar de ler, né?
a apostila, me fazer alguma pergunta, faça os exercícios, daqui a pouco eu estou entrando em contato, só aquele lembrete, faça o máximo o número de exercícios que você conseguir. Não faça só o exercício que o professor pede. O professor tem observado que a gente pede para fazer, faz exercício 5. Aí o cara faz só o exercício 5 no caderno e fica guardando o gabarito. Você não está enganando o professor. Você está se enganando, está se prejudicando, tá bom? Faça isso não. Faça valer o objetivo maior, que é você se tornar um ser humano melhor, né? Se enganar ou enganar o professor, você só se prejudica, tá bom, gente? Grande beijo, estou aqui aguardando. Vem comigo, tá? Vamos lá, vamos